de Deus, nós temos entendido tantas coisas de Deus. Deixa eu puxar mais para cá para não ficar na frente do pessoal. Olha. Nós temos aprendido tantas coisas de Deus. O Senhor tem sido muito específico para conosco. Ultimamente, todas as palavras que inclusive o Senhor tem nos revelado, é algo tão precioso, tão específico. Nós temos aprendido que todos os nossos dias estão contados, escritos e determinados na presença dEle. Olha para a pessoa que está do seu lado, talvez ela não estava no culto passado aí, fala para ela: meu irmão, caso você não saiba, antes de você ter forma, antes de você nascer, todos os seus dias foram contados, escritos e determinados em Deus. Aleluia, aleluia. Salmo 139 diz isso: ainda quando eu era uma substância informe, o Senhor já tinha escrito e determinado todos os meus dias. Tudo já está preparado, tudo já está preparado. A única coisa que precisamos fazer é permanecer firme em Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, que nós devemos permanecer firmes e inabaláveis perante a confissão da nossa fé, a confissão da nossa esperança. E quem é a nossa esperança? Jesus é a nossa esperança. Então tudo já está preparado. A única coisa que nós precisamos fazer é perseverar em permanecer. Repete isso: perseverar em permanecer. Só isso, não precisamos fazer mais nada. Tudo vai vir no caminho, tudo vai estar no caminho. As pessoas certas estão no caminho, as situações certas estão no caminho, tudo está preparado. Mas pastor, perseverar e continuar, como assim quando eu não tenho rumo? Quando eu estou sem direção? Eu queria hoje ministrar uma palavra. O tema dessa palavra é em busca da árvore perfeita. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala isso: em busca da árvore perfeita. Todos nós buscamos alguma coisa, e eu quero pegar a árvore como símbolo aqui para nós desenrolarmos a palavra dessa noite. Sabe, irmãos, Atos 2, verso 42 fala que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão. É algo que nós devemos perseverar. Você precisa perseverar nos princípios e valores que Deus estabelece. Você precisa perseverar, ser constante nas coisas que agradam ao Senhor. Valores que Ele já estabeleceu, que está de acordo com a vontade, com aquilo que que o agrada. Nós precisamos buscar e perseverar nisso. Pedro estava conversando com os apóstolos e foi um concílio que eles chegaram em Atos 2:42. Olha, precisamos perseverar. Em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Precisamos perseverar nos valores que nos conectam com o Espírito Santo. E quando perseveramos nessas coisas, automaticamente nós estamos ampliando e aprofundando o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Semana passada eu ministrei aqui sobre o livro da vida, que tudo já está escrito e determinado. E eu quero destrinchar um pouco mais sobre como, não é uma receita, mas porque na verdade não tem um curso para que nós, não existe um curso, uma didática, olha, eu vou ensinar como que você vai lá e anda naquele livro que o Senhor escreveu para você, nada, é com relacionamento com Ele. Então eu quero falar de alguns princípios, algumas coisas que nós buscamos para que isso possa ser íntegro, verdadeiro. Eu acho que está dando um pouquinho de microfonia aqui para mim. Então, quando perseveramos naquilo que os discípulos, os apóstolos ensinaram, quando perseveramos na doutrina dos apóstolos, perseveramos na oração, perseveramos na comunhão, automaticamente isso nos remete a ampliar, a nos aprofundar no nosso relacionamento com o Espírito Santo.
E quanto mais profundo nós formos no relacionamento com o Espírito Santo, mais perto e será muito mais evidente, muito mais fácil nós andarmos no livro que já está escrito da nossa vida para cada dia. Para cada dia o Senhor preparou coisas, e quanto mais nos aprofundarmos no relacionamento com o Espírito Santo, ficará muito mais fácil, a nossa visão estará mais aberta, as escamas dos nossos olhos cairão, para nós enxergarmos o destino, o alvo, o caminho, o trilho que Deus quer que nós venhamos andar. Então eu creio que, para experimentarmos, esses planos de Deus, existem alguns princípios e valores que nós precisamos enxergar e perseguir afinco, com todo o nosso esforço, com toda a nossa vida, com toda a nossa sabedoria, com tudo aquilo que temos, porque não existe outra saída senão o Senhor, não existe outra saída senão Jesus. A graça que foi revelada por intermédio de Jesus, ela é a nossa única saída. A graça é a nossa única saída. Não existe outro caminho além da graça. Não existe outro caminho. Jesus falou isso, olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém alcança, ninguém conseguirá experimentar a presença do Pai se não for através de mim, se não for por mim, se não for aceitando o meu nome, se não for caminhando comigo, não dá certo, a equação não vai fechar. Então, sendo assim, eu gostaria de falar nessa noite sobre 3 árvores. Simbolicamente nós estamos ligados em uma dessas 3 árvores. Existem 3 árvores que nós podemos estar ligados, 3 árvores que nos darão noção de como nós estamos, ou para onde nós estamos caminhando. São 3 árvores que nós precisamos prestar muita atenção na nossa vida. Nossos olhos precisam estar atentos a essas situações, ou a essas árvores. A Bíblia nos compara como um jardim, a Bíblia fala em Isaías 58, por exemplo, que nós somos como um jardim regado diante de Deus. Fala isso para o seu irmão, você é como um jardim regado. E sabe, irmãos, isso acontece quando nós vivemos uma vida de arrependimento em Deus. Uma vida de arrependimento, uma vida de busca por Ele. Uma vida onde nós queremos a cada dia ser aperfeiçoados e nos tornar conforme a imagem de Jesus, porque verdadeiramente foi para isso que nós nascemos. Nós somos chamados, aqueles a que antes chamou, os justificou, e aqueles que justificou, os predestinou para serem a imagem de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser parecido com Jesus Cristo. E sendo assim, a Bíblia nos compara com um jardim. E obviamente, se nós pensarmos num jardim, o que mais se destaca num jardim? É a árvore mais alta. Se você olha para uma planície onde tem um jardim, uma floresta, algo que... O que mais se destaca? É a árvore maior, tem mais frutos, a árvore mais saudável. A árvore maior é a que se destaca. E isso, se você até fizer uma busca na internet, simples aí, se você dá uma googlada aí, quanto maior a árvore, maiores são as suas raízes. Quanto maior a árvore, quanto mais pesada a árvore é, maior também são as suas raízes. Ela não cresce só para cima, ela cresce para cima e para baixo. As raízes vão se tornando mais fortes, e que dão o fundamento, a sustentação para aquela árvore. Então, obviamente, quando nós olhamos para um jardim, o que é evidente é a árvore mais alta. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, você é um jardim. E de todas as belezas que existem em um jardim, existe uma árvore que você precisa alimentar, cuidar, nutrir, e suas raízes se fortificarão dentro de você. E essa árvore que cresce dentro de você, fará você produzir frutos. Porque quanto maior essa árvore ficar, mais parecido com ela você vai ficar também. Aleluia! Quanto maior essa árvore ficar dentro de você, mais parecido com ela você vai ficar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 2,
nós vamos ler o verso 9. Gênesis é o livro mais difícil de achar na Bíblia. Você não está conseguindo achar Gênesis, vira a Bíblia ao contrário e abre no último livro. Você vai chegar em Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 9. Diz a palavra de Deus: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aqui no telão para você que não trouxe a sua Bíblia. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, partindo do princípio que nós somos como um jardim regado, nós somos como um jardim cuidado por Deus, existem duas árvores dentro de nós que nós precisamos prestar atenção, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dentro de você existem essas duas árvores. A Bíblia, por exemplo, se você abrir, não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas Gálatas capítulo 5, verso 17, diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne constantemente, porque ambos se opõem entre si. Nós temos a nossa carne e nós temos o espírito. Nós temos a árvore da vida e nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero falar um pouco da árvore da vida, começando a falar um pouco da árvore da vida. A árvore da vida, ela é o Espírito Santo que gera em nós o querer, que opera em nós o querer e o realizar. A árvore da vida é quando nós decidimos buscar e andar na presença de Deus. Nós começamos a alimentar essa árvore dentro de nós. E assim como todo ser vivente, quem está mais alimentado, sobrevive mais. Sobrevive ao inverno, sobrevive ao verão, sobrevive ao outono. A árvore que absorve mais nutrientes, ela tem muito mais possibilidade de atravessar as estações sem morrer, sem padecer. A árvore que tem as raízes mais profundas, ela transcende as estações sem perder a vida que existe dentro dela. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, você nasceu para transcender as estações, sejam elas boas, sejam elas ruins. Você não nasceu para perecer nas estações. Você nasceu para transcender as estações, sejam elas boas, sejam elas ruins. Mas para que nós passamos por esses dias maus, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Alimentar o nosso espírito. E quanto mais nós nos alimentamos nosso espírito, eu gostaria que você prestasse muita atenção, eu quero ser muito rápido nessa palavra, eu quero ser bem sucinto, claro e específico. Sabe, irmãos, eu não sei se, eu creio que todo mundo aqui já viu, quando você está andando na rua, ou não sei se tem na sua rua, uma árvore grande onde as raízes dela começam a ficar tão forte que ela começa a quebrar o asfalto. Quebra o asfalto, quebra a calçada, dependendo, tem até casas que precisam fazer o fundamento de novo, porque às vezes tem uma árvore no quintal e as raízes dessa árvore vai tomando uma proporção que estoura tudo por baixo, quebra os alicerces, quebra tudo. Ela faz marcas no solo. A árvore, dependendo da força das raízes dela, ela começa a fazer determinadas marcas no solo. Gálatas capítulo 6, verso 17, Paulo fala o seguinte: pois eu trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Quando nós alimentamos o nosso espírito, nós começamos a trazer no nosso corpo, no nosso comportamento. Não é nosso corpo que você vai fazer uma tatuagem de uma árvore escrito Jesus no meio dela, não é isso. Mas trazer no corpo é trazer no comportamento, é trazer na conduta, é trazer no jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de agir, no jeito de se comportar. As marcas de Cristo começam a fazer efeito e começam a ficar evidentes em nossa vida.
As pessoas olham, o mundo olha e fala assim, poxa, você carrega marcas, você carrega coisas que é diferente. Você é uma pessoa diferente. Nós olhamos, mas as pessoas não sabem nem explicar o que é. Fala, você tem uma parada diferente na sua vida, não sei. Sabe o que é isso? As marcas dessa árvore que as raízes começam a crescer e começam a fazer marcas em nossa conduta. Nós começamos a andar conforme Jesus quer que nós andemos. Nós começamos a verdadeiramente andar no livro que Ele escreveu e que está na presença dEle. Porque nós buscamos o Espírito Santo. Perseveramos na oração, na comunhão, no partir do pão, perseveramos na igreja. A Bíblia fala em Hebreus também, né? Não seja como aqueles que abandonam as vossas congregações, não seja isso. Tempo atrás eu falei isso aqui, eu quero repetir. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta na internet. Tem muita coisa que parece ser muito legal, tem muita coisa que parece ser muito atrativo. Não, ó, legal, olha, tem uma certa razão, tem um certo... Mas cuidado, tem um movimento crescendo chamado desigrejados. Eu falo com toda a palavra e te provo na Bíblia isso. Isso é demoníaco. Andar sem igreja não faz parte, não agrada a Deus. A Bíblia fala isso em Hebreus, não sejam como aqueles que abandonam as vossas congregações. Não seja assim. Quão bom e agradável é, Salmo 33, 133, quão bom e agradável é que os irmãos andem em unidade, em união ou comunhão, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão e tal, como o orvalho que desce sobre a erva. Não abandone a igreja. Não abandone a igreja. Ah, mas não gostei dessa igreja. Tudo bem, procure uma igreja que você vai se dar bem. Procure uma igreja que você vai se dar bem, mas não abandone. Ah, mas tem igreja para tudo quanto é tipo hoje. Tem igreja que pula, igreja que toca rock, igreja que toca reggae, igreja que não bate palma, igreja que bate palma, igreja do louco, igreja de tudo quanto é jeito. Que nem Bíblia. Hoje, poxa, pastor, não consigo estudar a Bíblia. Você acha a Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblia da mulher forte, Bíblia da mulher dona de casa, Bíblia do homem, Bíblia do bêbado, Bíblia do vagabundo, Bíblia de tudo. Tem Bíblia para tudo quanto é. Não tem hoje uma linha falar assim, não tenho o que buscar. Nós precisamos decidir, buscar o Espírito Santo, alimentar o Espírito Santo, alimentar o Espírito que há dentro de nós, alimentar aquele que foi colocado dentro de nós através do pagamento de um alto preço, porque nós não merecíamos, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós merecíamos o inferno, eu mereci o inferno, você merecia o inferno, nós merecíamos o inferno, e Ele morreu por nós e nos deu a vida. Às vezes nós reclamamos da vida, mas, sabe, irmãos, eu creio que ninguém hoje na terra tem noção do que é o inferno. Ninguém tem noção do que é o inferno. Porque se nós tivéssemos a mínima noção do que é o inferno, eu creio que nós andaríamos completamente de outra forma. A gente não tem noção. Senão nós alimentaríamos essa árvore, e é o que nós precisamos fazer. Eu sei que é redundante, é claro que se eu perguntar aqui, quem quer viver os planos de Deus? Todo mundo quer viver os planos de Deus. Todo mundo quer andar nos propósitos de Deus. Todo mundo quer alcançar aquilo que já foi preparado por Ele. Agora, como nós fazemos isso? Busque o Espírito Santo. Separa um tempo para orar. Separa um tempo para estudar a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não entendo nada mesmo, eu não consigo entender nada. Antes de você ler a Bíblia, pega a sua Bíblia na sua casa, faz uma oração, Espírito Santo, me ajuda a entender o que está escrito nesse livro aqui, porque se eu entender o que está escrito nesse livro, eu vou andar conforme a tua vontade. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento, porque tudo é dele. Tudo vem dele, a sabedoria vem dele, o entendimento vem dele. Busque ao Senhor. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz a palavra de Deus,
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda nem sabes. Diz a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Diz a palavra de Deus, aquele que busca, encontra, aquele que bate na porta, a porta abre. Ele está disponível 24 horas, 24/7, ele não dorme, ele não descansa. Ele não fica um tempo, olha, peraí que eu estou ocupado, não dá para mim te revelar agora, pera só um pouquinho que eu estou resolvendo essa pendenga aqui desse outro irmão, depois eu falo, não, Deus não é assim. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas, e ele sabe mais de você do que você mesmo. E quer saber de uma coisa? Ele quer o seu bem muito mais do que você. Muito mais do que você, ele quer o seu bem. Sabe, então, como que nós buscamos o Espírito Santo? Através de oração, leitura da palavra, na célula, envolva-se na sua célula, envolva-se na sua célula, envolva-se na sua célula lá. Tem um monte de gente legal lá, tem uns chatos também, mas atura os chatos e beleza, vida que segue. Tem chato na família, tem chato no serviço, tem chato no mercado, tem chato em todo lugar, por que não ia ter chato na igreja? Às vezes a gente é chato também, às vezes a chatice é um prisma de olhar, né? Às vezes você é chato para alguém também, pode acontecer, mas se envolva com as coisas de Deus, se envolva no culto, você vai louvar o Senhor, sabe, a vida é sua, você faz o que você quiser de sua vida, você louva do jeito que você quiser, você se envolve do jeito que você quiser, mas é algumas dicas que a palavra de Deus nos dá, que nós podemos ampliar o nosso conhecimento de Deus, e a Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Está no culto, puxa, louva, derrama o teu coração na presença dEle, afinal de contas você está aqui mesmo, derrama o seu coração na presença dEle. A Bíblia fala que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores os quais o adoram em espírito e em verdade. Derrama o teu coração. Não, mas se escorrer uma lágrima do meu olho aqui, o que vão pensar de mim? Não é dessa forma. E se eu pular desengonçado e tirarem uma foto e colocarem no grupo? Tirou, glória a Deus. Se envolva, se junte com pessoas para orar na semana. Sabe, irmãos, eu dou glória a Deus pela nossa visão de célula, porque uma das coisas que é evidente na visão de celular é que a comunhão ela vem em evidência. Sabe, na semana que você não estiver bem, não espera só na célula para se juntar com alguém. Você não está bem, acordou ruim a semana, acordou ruim no dia, liga para alguém da sua célula, liga para alguém da supervisão, liga para o supervisor, liga para o pastor, liga para o pastor Daniel. Fala, não estou muito bem, vamos fazer uma oração comigo? Vamos orar, porque eu preciso buscar as coisas que são do Espírito. A Bíblia fala em Pedro, pensai nas coisas que são do alto, naquilo que é de boa fama, naquilo que é honesto. Se há algum valor nisso, se há alguma virtude nisso pensai. O problema é que quando nós temos vontade de não alimentar a árvore da vida, de não alimentar o nosso espírito, tampouco nós buscamos opções ou caminhos para poder alimentá-la. É que nem briga, quando o casal briga. Dá um exemplo aqui. Quantos são casados aqui? Levanta a mão aí. Amém. Quantos são casados com um cônjuge sábio aí? Levanta a mão. Amém. Essa hora é legal, né? Que é a hora que dá a treta depois do culto. É nada. Olha para o seu cônjuge, você que está perto dele aí, ou se você consegue olhar para ele e fala assim, meu amor, o Espírito Santo vai aperfeiçoar a sua vida. Amém. Amém. Mas, por exemplo, sabe o que acontece com a gente, com o Espírito Santo, com o Espírito que habita em nós? Às vezes o casal briga, de vez em quando sai umas treta. Aí, o cara fica louco com a mulher. Só que ele
muitas vezes, não aqui não, dá um exemplo de fora. Mas aí ele não liga para o líder ou para alguém da igreja, ele não pede ajuda para alguém que vai falar assim, às vezes, mas peraí, você está errado também, cara. Ele vai pedir ajuda para um cara do serviço, minha mulher fez isso, tal, para um cara que vai falar, quer saber, hoje os relacionamentos são abertos. Ela não está se satisfazendo, busca outra e pronto. Nós sempre buscamos, existe a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro de nós, que sempre vai querer ser alimentada. E muitas vezes nós olhamos para essa árvore e falamos assim, tá tão mirradinha essa árvore aí, eu preciso regar um pouquinho, porque ela tá tão sequinha, tá tão magrinha, deixa eu alimentar, deixa eu nutrir essa árvore um pouquinho. Existe o Espírito Santo dentro de nós, irmãos. A Bíblia fala que Ele vos ensinará todas as coisas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, capítulo 17, 2 Coríntios 3, verso 17, diz, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito de Deus? A liberdade. Porquanto somos como espelhos que refletem a glória, agora com o rosto descoberto, como espelhos que refletem a glória de Deus, vamos caminhando de glória em glória. 2 Coríntios 3, 17. Existe o Espírito Santo dentro de você, existe liberdade dentro de você. Sabe o que te condena? É o pecado, não é Deus. Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, leve do meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. A árvore da vida, ela nos traz liberdade. Liberdade em Deus. Liberdade em Deus. E liberdade é muito bom. Sabe, livre, tá livre. Eu estou livre. Não precisa provar nada para ninguém, livre para experimentar as coisas que Deus, buscando ao Senhor. O Espírito Santo habita em você. Fala isso para a pessoa que está do seu lado aí de novo. Amém. Pode profetizar para outra pessoa aí que está do outro lado, atrás. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. Pastor, mas não parece não. A gente sempre fala, normalmente a gente fala isso para o próximo, né? Esse aqui está meio bichado. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em nós, ele é absolutamente fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente é tudo zoado mesmo. Quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo, à medida de que vamos alimentando o Espírito, à medida de que vamos nutrindo a árvore da vida. Sabe, irmãos, e um dos versículos que eu tenho enxergado com outros olhos, se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios verso 2. 1 Coríntios capítulo 2, desculpa. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz a palavra de Deus, mas está escrito, nem olhos viram. Quando você alimenta a árvore da vida, quando você começa a alimentar, a nutrir a árvore do Espírito, quando você alimenta o Espírito, busca as coisas que são do alto, acontece isso na nossa vida, nós vamos de encontro a essas coisas. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas do coração de Deus. Aleluia! Então você busca o Espírito. Pastor, eu quero conhecer o livro que Deus escreveu para mim. Amém. Então busca o Espírito Santo, porque o Espírito Santo perscruta até as profundezas, ele conhece, ele caminha até as profundezas do coração de Deus, e ele conhece o livro que Deus escreveu para você na presença dele, e através desse Espírito você começa a viver as coisas que nem seus olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no seu coração ainda, é aquilo que Deus preparou para você. Mas como que você alcança isso? Buscando o Espírito.
Deus fala isso, verso 10, começo do verso 10. Mas Deus, essas coisas que nossos olhos não viram e tal, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Simples assim. Deus revela pelo Espírito. É um círculo. Eu quero a vida de Deus. Eu quero andar na vida de Deus. Eu busco o Espírito Santo. O Espírito Santo opera em mim o querer e o realizar. E aí eu começo a experimentar aquilo que eu nunca imaginei. Sabe aquelas coisas, eu dei o exemplo aqui na semana passada, sabe quando acontece essas coisas, pessoas perguntam assim, ó, mas como que você conseguiu isso? Ah, sei lá como aconteceu, apareceu no meu caminho aí, e não sei, não sei explicar. Nossa, mas você experimentou essa situação, você vê, nunca imaginei que eu ia passar por isso, Deus colocou no meu caminho ali, glória a Deus por isso e tal. Olha, meu irmão, mas como que você conseguiu viver isso daí? Conta o segredo, não sei, não tem segredo, estava andando e, sabe, as coisas apareceram no meu caminho, Deus me deu esse relacionamento, Deus me deu essa bênção, Deus colocou no meu caminho, eu conheci isso daqui, Deus me deu esse entendimento, eu fui de encontro, achei, não sei, eu não sei explicar, eu não me preparei para isso, eu só achei. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que nem penetrou no coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus as revela pelo teu Espírito. Quando nós nutrimos essa árvore que existe no jardim, que somos nós, diante de todas as belezas que Deus colocou em você, a árvore mais importante que você precisa nutrir é a árvore da vida. Adão no jardim, a única coisa que Deus, em Gênesis, Deus cria todo, configura toda a terra. Na verdade a terra já existia, era sem forma, vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e tal. Ele cria todas as coisas, cria o homem, viu que era muito bom. E aí ele fala, olha, domina sobre tudo aí. Se alimente daquilo que eu propus. O homem tinha acesso à árvore da vida, que estava no meio do jardim. E Deus fala, olha, a única coisa, cuidado, preste atenção, abra os seus olhos, toma muito cuidado, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Adão fez? Sabe, irmãos, quantas vezes nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por insegurança em Deus, por medo de perder o controle, medo de não estar no controle em situações, porque se você estiver no controle, Deus não vai estar. Quantos nasceram para a glória de Deus aqui? Dá um glória a Deus. Glória a Deus! Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide você com ninguém. E os valores que ele tem, ele não vai... Se você estiver no controle, tá na sua força, ele vai falar, então, conduz aí. Conduz o barco você. Só que quando nós queremos viver o sobrenatural de Deus, é aquela parada de Pedro. Pedro está no barco, em algo construído por mãos humanas, ele está em uma estrutura segura, por mais que estava a tempestade batendo ali o barco de um lado para o outro e tal, mas ele está numa estrutura segura, só que Pedro quer experimentar o sobrenatural. O que ele fala? Olha, se é o Senhor mesmo, me chama para ir aí ter com o Senhor. Jesus fala o quê? Vem. E ele começa a andar sobre as águas. Fazer uma pergunta, Pedro tinha controle sobre as águas? Quando que ele começou a afundar? Quando ele ficou com medo e falou, preciso me agarrar em alguma coisa, preciso ter no controle, eu estou perdendo o controle aqui, eu estou perdendo o controle, ele começa a afundar. Nós precisamos perder o controle em Deus. Não é viver uma vida sem planejamento, não estou falando, vive aí, vai vivendo, vendo o que dá, não é isso. Planeja a sua vida, planeja seus sonhos, seus planos, as metas que você tem para a sua vida, sei lá quais são, mas elas devem ser planejadas. Mas o controle tem que estar na mão do Senhor. A árvore da vida, ela tem que estar muito bem alimentada. Ela tem que estar muito bem nutrida. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 8, por exemplo, achegamos, pois, a Deus, e Ele se achegará a nós. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Ele se achega a nós. Então você dá um passo para perto dEle, Ele dá outro passo para perto de você e fala, que bom que você veio mais perto. E aí a gente dá outro passo para perto dEle, Ele dá outro passo, olha, chega mais perto aqui.
E a vontade de Deus é que nós sejamos dele, ele seja nosso. Uma das coisas que Deus fala na Bíblia é que a vontade dele é que ele andar no meio do povo. Eu fico imaginando o coração de Deus, meu pai que deu esse exemplo, ele dá esse exemplo, dá um spoiler do curso Caminho para quem não fez. Meu pai dá esse exemplo, ele deu esse exemplo uma vez e ficou cravado na minha mente. Ele falou, Deus te ama muito. Deus te ama muito, Ele te ama muito, muito, muito. É como se Ele quisesse te agarrar de forma tangível, sabe? Tangível é de forma palpável, concreta. Ele quer te agarrar, te apertar, te dar um cheiro no cangote. Ele te ama muito. E Deus é bom. E existe ele fez uma comparação com a eletricidade. A eletricidade é muito boa. A eletricidade é sensacional. Por causa da eletricidade, nós temos nosso celularzinho lá para ver o Facebook, para mandar uma mensagem para a gata e tal. A eletricidade é sensacional. Você assiste seu Netflix. Sempre quando eu falo de Netflix, eu tenho que falar isso. Compartilhe a senha do seu Netflix com o irmão que está do lado. Seja bondoso. Seja bondoso. Netflix é muito bom. Mas sabe, é como a eletricidade é boa. Muito boa. Quantos usufruem da eletricidade? Todos nós. Agora, pega uma escada, sobe e encosta no transformador lá. Deus é mais ou menos assim. Ele quer se revelar, Ele quer que nós nos conhecemos e tal. E um exemplo disso é Moisés. Moisés, certa vez, chega para Deus e fala assim, Deus, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, me mostra o Senhor, eu quero ver. E Deus fala, mas não dá, Moisés, se eu te mostrar, você não aguenta, você morre, cara. Não dá. Então faz o seguinte, fica lá em cima da montanha, atrás da rocha, eu vou passar de costa atrás da outra montanha lá e tal, não sei o quê. A Bíblia fala que só isso, Moisés desceu, que a face dele resplandecia, as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. Deus, Ele quer você, irmão. Ele te deseja. Ele é apaixonado por você, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por você. Que amor é esse? Como explica um amor desse? Eu sempre me deparo com, sabe, não dá muito para a gente entender, eu sempre me deparo com isso dentro de mim. Falo, poxa vida, eu matei o Filho de Deus. Eu matei o Filho de Deus. E Deus podia me exterminar assim, ó. E aí Ele olha e fala assim, não, quer saber? Já nem lembro mais o que você fez. Vamos andar junto comigo. Vem me conhecer. Vem conhecer os meus planos. Deixa eu te mostrar o que é o meu amor. Então isso é a árvore da vida, andar com o Espírito Santo, buscar as coisas do Espírito. Nutrir a árvore da vida, ela está dentro de você. O seu espírito é 100% compatível com o Espírito de Deus. Não existe eu acho que não é tão assim, não encaixa direito, não, o seu espírito, ele é 100% compatível com o Espírito de Deus. Você só precisa se achegar a Ele, e Ele vai se achegar a você. É conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e avançar nesse conhecimento. E aí, ele se torna uma fonte insaciável, sabe? Ele é a fonte. E por outro lado, irmãos, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Comecei aqui falando de Gálatas 5,17, onde fala, existe a carne e o espírito que militam entre si, eles combatem entre eles, porque eles não querem um fazer a vontade do outro. A árvore do conhecimento do bem e do mal, eu quero simbolizar aqui como a nossa natureza, a nossa carne, nossa natureza, que não presta, que não serve para agradar a Deus. Nossa natureza não serve para agradar a Deus. Não precisa responder, mas gostaria que você pensasse, o que você, com a sua natureza, pode fazer para conseguir agradar a Deus, surpreender Deus, falar, nossa,
Deus olha assim e fala, nossa, isso aí você fez uma para sair do zero, hein? O que você pode fazer para Deus olhar do trono e falar, olha, isso é bom, isso aí foi bom. Não tem. Então nós, na nossa carne, não presta. Na força do nosso braço, alimentando a árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe, um dos princípios que Satanás, uma das chantagens que Satanás conseguiu fazer com que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal foi: se você comer, você vai ficar igual Deus, você vai saber de todas as coisas. Você vai ficar bom, cara. Você nasceu, quer saber? Deus, Ele quer te colocar numa caixinha, Ele não quer que você saiba que aquilo que é o seu verdadeiro potencial, Deus não quer que você saiba, porque se você descobrir seu verdadeiro potencial, Deus estava perdido. E aí o que Satanás fala? Não, como você vai ser igual? Que isso? Você não vai ser bem assim, você não vai morrer. Não é bem assim morrer. O significado da palavra morte significa separação. Esse é o significado da palavra morte, separou. Então, por que quando entrou o pecado, no mundo entrou a morte? Porque o pecado separou o homem de Deus. E quando nós nutrimos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós nos separamos daquilo que Deus já escreveu a nosso respeito. Nós nos separamos, nós deixamos de lado o Espírito Santo, e a Bíblia diz, não extingais o Espírito. Não exclua o Espírito. Não deixe de lado o Espírito. Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. O problema é que na árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto você abre aí, eu vou falando algumas coisas aqui. Nós começamos a alimentar essa árvore, nós começamos a alimentar a nossa carne, e por vezes, nós queremos vestir uma capa de religiosidade. Não, está tudo bem. Não, eu ainda... Não, eu só dei uma regadinha ali, mas... Nós começamos a vestir uma capa de religiosidade. Que nem Adão e Eva foi lá, come do fruto. Pecado entra, separação e tal. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eles lhe caíram as escamas dos olhos, viram que estavam nus, buscaram folha para se cobrir lá e se esconderam. Eles tentaram vestir uma capa de, sabe? Não, tá tudo bem, Deus procurando, Adão, cadê você? Adão. E o problema de nós alimentarmos dentro de nós a árvore do conhecimento do bem e do mal, é que às vezes o Espírito vai ficar ecoando dentro de nós. Fulano, cadê você? Eu tô aqui, toque, cadê você? Marcos capítulo 7, verso 21. Eu queria pedir para alguém se colocar de pé e ler aí. Você que quer falar aquilo que está dentro de você. Porque do interior do coração dos homens saem os seus maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Esse verso aqui é eu e você. Nós, sem o Espírito, nós somos assim. Porque de dentro do coração do homem é que procedem todos os maus pensamentos. A prostituição, os furtos, o homicídio, o adultério, a avareza, malícia, o dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Nossa realidade mesmo, sem o Espírito, é assim. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é assim.
Fala para ela aí de novo, fala, ó, não confia em você. Não confia na sua carne. Agora fala para ela assim também, ó, não confia na minha carne também, não. Fala para ele assim, ó, eu não sou confiável. Na carne eu não sou confiável. Não, pastor, não é bem assim, não é? Jeremias 17, capítulo 17, verso 9 diz, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente perverso, né, o corrupto. Quem o conhecerá? Nem você conhece seu coração. Nem você conhece, nem eu conheço minha... Você quer um exemplo de que a gente não conhece? Sei que já aconteceu com todo mundo aqui, comigo também. Coisa que a gente sabe que desagrada a Deus e a gente vai tentando chegar até o limite. Não, até aqui eu aguento, até aqui eu aguento, até aqui eu aguento, até aqui eu aguento, até aqui eu aguento. Aí quando vê, fez besteira. Você fala, caramba, não era para mim fazer isso. Eu sabia que eu conseguia aguentar. Só que às vezes a nossa carne nos faz de trouxa. E aí a gente vai de novo. Não, até aqui eu aguento, até aqui eu aguento, até aqui eu aguento, até aqui eu aguento, até aqui eu aguento. Prum. Aí Deus é misericordioso, grandioso em amor. Não, Deus. Aí vem o mesmo ciclo, às vezes é a mesma situação. Até aqui eu aguento, 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 até aqui eu aguento. Pum! Ah, Deus, Deus. A nossa carne não é confiável. E aí, às vezes, a gente quer se garantir. E essa parada da gente querer, não, pode deixar aqui comigo. Não, é ali regar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o Espírito Santo não estiver atuante em nós, irmãos, preste atenção nisso. Se o Espírito Santo não estiver atuante em nós, nós seremos pessoas desprezíveis, egoístas, mentirosas e sem credibilidade nenhuma. Não, pastor, eu não sou bem assim. Tá bom. Se você pensar isso, seu coração já está te enganando agora. Já estou desvendando aí seu coração. Não, pastor, eu não sou bem assim, não. Está te enganando agora. Enganoso é o coração do homem. E aí, irmãos, para encerrar, eu queria falar rapidamente uma terceira árvore, que eu tenho visto que muitas pessoas têm buscado essa árvore. Eu vejo que verdadeiramente ela não se encontra dentro de nós, é uma árvore externa, mas as pessoas têm olhado para essa árvore como uma fuga dos problemas, fuga das adversidades, fuga das tribulações. Eu quero chamar essa árvore, não tem um nome específico, mas simbolicamente quero chamar de árvore da incompatibilidade. A árvore da incompatibilidade. É quando nós não conhecemos a nossa identidade, que vai sendo revelada gradativamente pelo Espírito Santo, vai sendo revelada gradativamente pelo Espírito Santo. E aí, o fato de nós não conhecermos essa identidade de forma plena, nós começamos a dar muita mancada com Deus. Andando da mancada, andando da mancada, andando da mancada, andando da mancada. Aí a gente fala, quer saber, eu não nasci para isso. Aí vai para o mundo. Só que no mundo, o Espírito Santo continua falando, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E aí também não consegue ficar compatível no mundo. E aí a pessoa busca uma árvore para se enforcar. Nunca se viu, nos dias de hoje, números tão altos de suicídio. Nunca se viu. E eu queria dar um exemplo na Bíblia disso. Mateus, não precisa abrir, mas em Mateus 27, no comecinho de Mateus 27, você vai encontrar a história de um homem chamado Judas Iscariote. A Bíblia diz que ele, acho que todo mundo conhece Judas aqui, tem até o dia de malhar o Judas lá, que a gente desce caneca no boneco. Judas, é o Judas, X9, traidor, sem vergonha, tal, Judas, é o Judas. Se alguém chama Judas aqui, nada contra você. É o cara lá.
Mas Judas, história de Judas. A Bíblia fala que ele traiu Jesus por 30 moedas de ouro, tal, beleza. Quando ele viu que Jesus ia ser morto, em Mateus capítulo 27, a Bíblia fala que Judas chorou amargamente. E ele voltou até o sacerdote com aquelas moedas e falou: não, toma suas moedas. Toma aqui, ó, você não falou, você só ia interrogá-lo, que é isso que você está fazendo, você está louco, não foi isso que foi combinado. E aquele sacerdote falou: o que a gente tem a ver com você? O que eu tenho a ver contigo? Se vira, rapaz. Tá aí, ó, pega o que já é seu e vai embora. A gente não te pagou o combinado? Não, mas vocês falaram que só ia interrogar ele, não ia acontecer tudo isso que está acontecendo, tal. Ele joga aquelas moedas, tanto que o sacerdote, se você ler Mateus 27, e os próprios fariseus falam assim: olha, essa moeda aí foi preço de sangue, a gente nem pode usar, então faz o seguinte, compra um campo lá, que era um antigo oleiro lá, e faz um cemitério nesse campo aí, porque essa moeda tem preço de sangue, a gente também não quer. E a Bíblia fala que em Judas, exatamente em Mateus capítulo 27, verso 5, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Foi se enforcar. A morte de Judas, ela é contada em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Pedro fala sobre ela. Judas não foi morto por enforcamento, só para me contextualizar aqui, para você ter isso como informação. Judas não morreu enforcado, a Bíblia diz que Judas foi encontrado precipitado, então ele caiu de algum lugar e foi encontrado com as vísceras para fora. Era comum naquela época os suicídios serem árvores, então tudo aponta que Judas procurou uma árvore, amarrou lá a corda, pulou, o galho não deve ter aguentado e caiu, bateu numa pedra, sei lá, e ficou agonizando lá até morrer. Que a pessoa que corta aí as vísceras cai, ela não morre na hora. Mas o que eu quero dizer com isso? O problema é que quando nós vivemos indecisos na nossa vida, nós estamos correndo um sério risco de buscar essa árvore da incompatibilidade. Quer saber? Eu não me dou certo ali, eu não me dou certo aqui, tudo que eu faço dá errado, a vida, aos céus, ninguém gosta de mim, eu não dou certo para nada, então quer saber? Eu busco uma árvore para me enforcar. Eu acabo com os meus problemas. Acabou meus problemas, acabou. Isso não é legal. Quer um outro exemplo na Bíblia? Um homem chamado Saul. Final da vida de Saul, você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 31. Não precisa abrir, eu vou ler rápido aqui para você. 1 Samuel 31, verso 4 diz: Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me transpassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a sua espada e se lançou sobre ela. Saul estava perdendo a guerra, os adversários estavam vencendo. Aí ele olha para o escudeiro dele e fala: cara, eu não vou morrer por esses caras não. Não vai dar certo isso daí, pode, me mata aqui. O escudeiro olhou e falou: você está louco? Eu não. Saul coloca a espada dele e se lança sobre a espada e morre. Buscou a árvore da incompatibilidade. Porque não definiu um pouco antes, ele tinha perdido seu reinado, era para ele esperar Samuel chegar para sacrificar e tal. Aí Samuel demorou um pouco, ele fez tudo direitinho, o ritual, tudo direitinho, mas Deus ainda fala: olha, se você tivesse obedecido, Saul, eu teria confirmado o seu reinado perpetuamente, mas porque você não obedeceu, eu já escolhi outro no seu lugar. Deus já tem outro. Samuel ainda tenta insistir em Saul, Deus fala com Samuel, fala: Samuel, por que você... Eu já rejeitei ele, por que você está insistindo nesse cara aí? Eu já tenho outro para colocar no lugar dele, para com isso, cara. A árvore da incompatibilidade, sabe? Uma vida que perde os propósitos em Deus, uma vida que, se nós não buscarmos o Espírito Santo, e diariamente ter a nossa identidade sendo revelada por Ele, e caminhar nos propósitos que Ele tem para nós, uma vida sem propósito, é uma vida sem expectativa e sem esperança. É o perigo de ter uma vida sem propósito.
Uma vida sem propósito é uma vida sem expectativa e sem esperança. E é um risco buscar uma árvore para se enforcar. Então eu catei algumas coisas aqui para simbolizar, porque todos nós estamos em busca de uma árvore perfeita. Todos nós temos nosso alvo. Todos nós estamos em busca da árvore perfeita. Agora, a incógnita é, qual árvore você está buscando? Qual árvore você está ligado? Qual árvore tem crescido dentro de você? Qual dessas árvores as raízes estão mais profundas? Quais dessas árvores as raízes têm te deixado marcas? Porque tanta árvore da vida que nos deixa marcas, como Paulo falou, eu carrego no meu corpo as marcas que pertenço a Cristo. Tanto a árvore da vida deixa marcas, como a árvore do conhecimento do bem e do mal também. Elas nos deixam marcas. Vou dar um exemplo muito simples aqui, que é normal hoje. Não, eu vou e pego fulano, aí depois eu não quero, eu vou e pego ciclano, aí eu vou e pego ciclano outro, aí eu vou e pego fulano, aí eu vou e pego ciclano. Já ninguém quer. Por quê? As marcas que evidenciam a sua vida falam, não quero esse sem vergonha não. Eu não. Por quê? Evidencia, as raízes evidenciam as marcas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Poxa, a Bíblia diz que na multidão de conselho há sabedoria. Para honrar as autoridades, honra a sua autoridade, você vai bem na vida, você vai bem na vida. Ah, não, mas não sigo direção, não, é do meu jeito e tal, não sei o quê. E aí lá na frente fala, poxa, quer saber, olha, as coisas eu faço, não acontece, e assim, eu estou perdido e tal, não sei o quê. Pô, mas ninguém mais quer me dar direção, ninguém mais quer... Claro, as marcas de arrogância, as marcas de, sabe, não, mas é do meu jeito, é tal, as marcas. Te olha e fala, as marcas têm deixado marcas, as marcas têm ficado evidentes. Então, de todas essas árvores, nós já estamos partindo para o encerramento. Sabe, qual árvore dentro de você tem sido mais nutrida? Porque a árvore que nutrir mais você são a que vai evidenciar na sua vida. A árvore que você mais nutrir é a que vai ser evidenciada na sua vida. A árvore que mais é nutrida é a que mais evidencia no comportamento, na conduta. E Deus quer que você carregue as marcas dele. Jesus morreu por você, para que você se parecesse com ele. Você não nasceu para se parecer com o mundo. Ah, mas todo mundo faz. Você já ouviu da sua mãe, talvez quando pequeno, mas você não é todo mundo, moleque. Eu já cansei de ouvir isso. Mas meus amigos vão também, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Mas meu amigo, então, mas eu não sou mãe do seu amigo, eu sou seu. É coisa de pai, né, de mãe. Pode acreditar, Deus quer fazer a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente quer caminhar para fora e fala, não, mas espera aí, você não nasceu para ser todo mundo. Você não é todo mundo. Você é meu filho, você foi chamado para ser rei e sacerdote. Você nasceu para evidenciar minha glória. Você nasceu para evidenciar minha presença. Você não nasceu para andar, não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos, primeiro salmo de Davi. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, que dá fruto na sua estação própria e as suas folhas não murcham. Salmo capítulo 1. Primeiro salmo da Bíblia. Não se misture. Busque o Espírito Santo. Quando você está no trabalho, você tem que atender alguém. Eu não sei quem trabalha com atendimento aqui, mas não sei se você já acordou mal-humorado um dia, e mesmo assim você tem que dar aquele sorriso para o cliente, né? Tá bem? Tá tudo bem mesmo? Aquele sorriso amarelo, né? Tem dia que a gente está assim, mas tá tudo bem com você mesmo? Sabe o que acontece? Às vezes a gente acorda sem querer buscar Deus, e a gente fala, quer saber, eu não vou nem dar um sorriso amarelo para Deus, eu prefiro não buscá-lo. Às vezes por vergonha.
Mas às vezes é muito melhor a gente chegar e falar: Deus, o Senhor sabe o quanto eu não queria falar com o Senhor hoje. Deus, o Senhor sabe que eu estou querendo cair no mundo. Mas eu estou aqui, me ajuda aí. Eu sei que o teu caminho é perfeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então, Senhor, o Senhor conhece. Salmo 139, que a gente leu semana passada. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando assento, sabe quando eu me levanto. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, irmão, qual árvore você está alimentando? Queria que você se colocasse de pé. A gente está partindo para o encerramento já. É tempo de voltarmos para Deus. Tempo de voltarmos para o Senhor. O Senhor tem... A Bíblia fala que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de colocarmos o pé no chão. Deixar de ser menino. Deixar de ser crianção. Deixar de brincar com as coisas de Deus. Porque Deus é amor, Deus é bondade. Os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, domínio próprio, temperança. Os frutos do Espírito, tudo isso provém de Deus. Deus, Ele é tudo isso. Mas a Bíblia também fala que Deus, Ele é fogo e fogo consumidor. Deus, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Você nasceu para ser a glória de Deus. Queria que você fechasse seus olhos por alguns instantes e começasse a pensar verdadeiramente. Seja sincero. Você não vai vir falar no microfone aqui não, ninguém vai ficar sabendo, ninguém lê seus pensamentos. Não sei se tem algum vidente aqui ou não, mas que eu saiba, ninguém vai ver seus pensamentos aqui, só o Espírito Santo. A não ser que Deus revelar para alguém. Aí, mas sabe, traga na sua mente aí, que árvore que você tem alimentado na sua semana. Porque sabe, irmãos, essa parada de nutrir essa árvore, ela fica mais em evidência, não é quando você está aqui na igreja, não é quando você está na célula, está com os irmãos na comunhão e tal. Eu estou falando de uma parada muito mais profunda. É quem você é quando ninguém está olhando. Que árvore você alimenta quando não tem ninguém olhando? Quando não tem um amigo da igreja, quando não tem aquele amigo do trabalho que é crente também. Qual árvore você está regando quando não tem ninguém olhando? Ninguém está olhando, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Ah, sabe, olha, não. Que árvore que você está regando? Que árvore que você está alimentando? Que árvore você está nutrindo? Oh, Senhor, nós queremos voltar a Ti, Deus. Porque sabemos que não existe outro caminho além de Ti. Não existe outro atalho. Existe a porta larga e a porta estreita. Nós queremos entrar pela porta estreita, porque a Tua palavra diz que essa porta é Jesus Cristo. Então, Jesus, ensina-nos a amar a Tua presença. Ensina-nos a caminhar contigo. Ensina-nos a perceber, Pai, os perigos eminentes que aparecem na nossa caminhada. Espírito Santo, acende um alerta no nosso coração, na nossa mente, quando nós estivermos em alguma situação que nos fará caminhar para o pecado. Livra-nos da contenda, Senhor. Nós não queremos... Tua palavra diz que existe 7 coisas que o Senhor abomina, e aqui 7 coisas que o Senhor odeia, e uma que o Senhor abomina, que é a contenda entre irmãos. Nos livra da contenda, nos livra, Senhor. Cala a nossa boca quando nós precisamos ficar quietos, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo, a andar segundo as obras que o Senhor de antemão já preparou, não nas nossas obras, Pai. Ajuda porque nós verdadeiramente queremos, Senhor, experimentar aquilo que não vimos, aquilo que não ouvimos. Nós queremos que essas coisas sejam reveladas através do Teu Espírito, queremos andar bem com o Senhor.
Sabemos que não conseguimos isso pela nossa força, não é pela força do nosso braço, não é pela nossa habilidade, não tem nada a ver com a nossa habilidade, com o nosso conhecimento, com a força que nós temos, com a experiência de vida, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com aquilo que nós podemos oferecer, mas tem tudo a ver com nós buscarmos a Tua face. Se nós buscarmos a Tua face, Senhor, eu creio que o Senhor derramará misericórdia, graça, bondade, sabedoria. Na Tua palavra diz em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter e buscar a minha face, converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e estarão os meus olhos abertos, e atentos os meus ouvidos, a toda oração que se fizer naquele lugar. Espírito Santo, nós não queremos andar por vista, mas queremos andar por aquilo que cremos. Não queremos andar por circunstâncias, não queremos, Pai, ficar presos em estruturas terrenas, em estruturas feitas por homens. Nós não queremos andar, caminhar na nossa jornada, Senhor, preso em estruturas que serão abaláveis, porque a Tua palavra fala que haverá um tempo onde haverá remoção das coisas abaláveis, para que as inabaláveis permaneçam. Então, Espírito Santo de Deus, converte o nosso coração a Ti, converta o nosso coração a Ti. Nós não queremos andar desgarrados como ovelha. Senhor, olha, se você quiser no seu lugar, começar a falar com Ele aí baixinho, seu irmão do lado aí não precisa ouvir, mas começar a sussurrar aí com Ele, falar: Senhor, me ajuda aí na caminhada, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, porque eu sei que todos aqueles que são guiados pelo Teu Espírito, esses são considerados Seus filhos. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, Senhor, tem o selo, eles se tornam muito mais do que servos, eles se tornam amigos. É como o Senhor disse para os discípulos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. E em determinado momento o Senhor chega para aqueles discípulos e fala: olha, vocês não são mais meus servos, eu não enxergo mais vocês como escravos, eu não enxergo mais vocês como servos, eu enxergo vocês como amigos, porque quer saber, vocês sabem tudo que eu faço, vocês são meus amigos, vocês caminham comigo, vocês sabem a minha vontade, vocês sabem o meu gosto, eu conheço o gosto de vocês, nós andamos juntos, nós comemos juntos, nós fazemos tudo junto, temos tudo em comum, então vocês são meus amigos. E é isso que o Senhor quer, ser amigo. Ele quer amizade, Ele quer relacionamento, Ele quer entrosamento, Ele quer participar da nossa vida, Ele quer aperfeiçoar a santidade dEle na sua vida, e quer saber como você é aperfeiçoado em santidade, quando Deus se faz participante da sua vida, e tudo o que você precisa está nele, tudo o que você precisa está nele, não existe nada que está fora dele, tudo está nele. Sabe por quê? A Bíblia diz em João, Jesus falou isso. A Bíblia diz em João, Jesus falou isso. A gente falou a maior parte aqui dessa noite, falou em árvores. Sabe o que Jesus fala em João? João capítulo 15, a partir do verso 1 diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais fruto. E ele fala aqui, eu quero pegar isso para nós: vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanharão esse ramo e lançarão no fogo, e o queimarão. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai,
em que deis muito fruto, e assim vós vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Você quer saber de uma coisa? Fruto não é uma opção. Para você que está em Jesus, quando você coloca a sua vida em Jesus, fruto não é uma opção. Não é uma opção, não é uma possibilidade. Fruto é certeza. Porque todo aquele que está nele dá muito fruto. Todo aquele que está em mim dá muito fruto. Então você não nasceu para pôr uma possibilidade de dar muito fruto. Não nasceu para possivelmente, não. Você nasceu para ter muito fruto. Você nasceu para evidenciar a glória de Deus. Você nasceu para evidenciar a presença de Deus. Porque tudo que você precisa está nele. Só Ele tem que te satisfazer. Os seus anseios têm que ser satisfeitos nele. Quando você rega, nutre a árvore da vida, tudo que você precisa vem dele. Tudo está no caminho, está tudo preparado. Está tudo preparado, está tudo preparado. Tudo está lá. Está nele. Está nele, está nele. E sabe, quando nós vamos caminhando com Ele, conhecendo Ele, dá vontade de conhecer mais. E às vezes nós podemos pensar assim, poxa vida, mas por que essas coisas não acontecem na minha vida? Eu já conheço Jesus, eu já tentei andar tantas vezes com Ele, eu já tentei me estabilizar nele. Sabe, irmãos, nós estamos chegando em um tempo de Gilgal, em um tempo de decisão. Decida permanecer no Senhor. Você sabe aquilo que você é tentado. Você sabe aquilo que te afasta de Deus. E você sabe também aquilo que te traz para perto de Deus. Essa é uma noite que eu creio que Deus está falando, olha, eu quero que você venha para perto de mim. Eu quero que você venha para perto de mim. Chega mais perto, vem conhecer as grandezas daquilo que eu tenho. Sabe aqueles pensamentos de paz, aqueles pensamentos para o seu futuro, aqueles pensamentos de esperança. Você quer saber desses pensamentos? Estão muito mais próximos do que você está pensando. Você só precisa permanecer em mim. Você só precisa permanecer em mim. Porque existe um repouso para o povo de Deus. Resta um descanso preparado para nós. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque está perto dele, as armadilhas não alcançam, a arma forjada não alcança, o inimigo não entra na tenda, as coisas, sabe, são respaldadas por ele, porque ele se faz presente. A luz do mundo se encontra presente, a luz do mundo cresce, e aonde chega as luzes, as trevas vão embora, se dissipam. Você nasceu, a Bíblia fala que você nasceu para ser luz da terra, luz do mundo, sal da terra. Você nasceu para trazer sabor. Sal traz sabor. Não sei se você já teve essa experiência de comer uma salada sem sal. É horrível, mas você coloca um pouquinho de sal na salada, dá aquele sabor. Sabe, você nasceu para trazer sabor no mundo. Você nasceu para que as pessoas olhem para a sua vida e falem assim, existe a glória de Deus nesse cara aí, existe a glória de Deus nessa mulher, existe a glória de Deus nesse jovem, existe a glória de Deus nessa família. Eu não sei explicar o que é, mas existe algo diferente, porque eu quero conhecer isso que você tem. O que é que você tem? E sabe o que você vai falar? Eu não sei. Tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Deus. Ele tem sido tudo na minha vida. Ele é o meu acordar, Ele é o meu entardecer, Ele é o meu anoitecer. Ele trabalha enquanto eu estou dormindo, Ele trabalha também enquanto eu estou trabalhando. Ele faz tudo. Eu não sei explicar o que acontece, mas Ele é bom para comigo. Mas o que você faz? Nada, eu só quero ficar perto dEle. Eu só busco a presença dEle. Eu só separo um tempo para buscá-lo. Eu só separo um tempo para aprender dEle. Pessoas serão, e o mundo vai crer que Jesus Cristo foi enviado por sua causa, se você regar a árvore da vida. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado aí? Fica abraçado com essa pessoa aí um tempinho. Só o Senhor me satisfaz. Fala para essa pessoa aí, eu estou abraçando a árvore da vida. Porque você é cheio de Deus. Fala para essa pessoa aí, eu vou orar por você. E o Jesus que habita em mim vai saudar o Jesus que habita em você. E a palavra de Deus diz que aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou também. Jesus vai estar aqui. Você pode orar junto com essa pessoa aí, para que a árvore da vida seja evidenciada na vida dela? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós queremos carregar as marcas do Seu Evangelho. Nós queremos carregar a marca do Seu Evangelho.
Ajuda-nos a nos parecer com o Senhor. As circunstâncias virão, os problemas virão. Os problemas virão, é inevitável. Nós não podemos controlar as coisas externas, nós não podemos controlar as tragédias, nós não podemos controlar o governo, nós não podemos controlar as circunstâncias, mas nós podemos evidenciar a Tua glória, nós podemos evidenciar a Tua presença. Nós estamos em busca da árvore perfeita, Deus, e quer saber? A árvore perfeita é Jesus, a videira verdadeira, a videira que nos dá, nós queremos estar enxertados, nos enxerta. Nós éramos oliveira brava, mas o Senhor nos enxertou na boa oliveira. Oh, por isso nós nos alegramos na Tua presença, porque mesmo sem entender, mesmo sem merecer, mesmo que as coisas pareçam que está dando tudo errado, nós sabemos que o governo da nossa vida está nas Suas mãos. E não cai nenhum fio do cabelo da nossa cabeça, sem o Senhor permitir. Por isso nós queremos nessa noite, nesse dia, verdadeiramente nos entregar para Ti, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, porque morremos e a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Não existe nada que nos afasta da Tua presença, não existe nada que nos separa. O véu foi rasgado de cima para baixo, não existe mais véu, não precisa mais de um sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Nós temos acesso à Tua presença, nós temos acesso à graça, bondade, alegria, nós temos acesso ao Senhor, seja no acordar, seja no deitar, em todos os momentos, nós temos acesso em Ti, e nós queremos evidenciar, Pai, as Tuas obras, aquilo que o Senhor preparou para nós queremos evidenciar o Teu comportamento. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso caráter, porque sem a Tua presença o nosso caráter não presta. Então transforma o nosso caráter, Jesus, transforma na caminhada, transforma para que o mundo creia,